Que alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos. É uma bênção, é uma grande graça a gente parar um tempinho diante da palavra de Deus para escutar esse Deus que fala. Fala hoje, fala conosco no agora. E é importante que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque o interesse de Deus é nos abençoar, é nos agraciar com a presença dEle, mas também com a sua palavra que nos orienta todos os dias, quando nós paramos para saborear, nos alimentar dessa palavra. E hoje, de uma maneira especial, para esse estudo, como todos os dias nós fazemos, nós precisamos juntos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Josué, capítulo 10, versículos de 16 a 27. Capítulo 10 de Josué, versículo 16 a 27. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Os 5 reis, porém, conseguiram fugir e esconderam-se numa gruta em Maceda. Josué, informado de que os 5 reis foram encontrados e escondidos numa gruta em Maceda, ordenou: rolai grandes pedras na entrada da gruta e postai junto a ela homens que os guardem. Quanto a vós, não fiqueis parados, persegui os inimigos e atacai-os pela retaguarda. Não os deixeis voltar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os às vossas mãos. Josué e os israelitas derrotaram-nos maciçamente e os massacraram até o extermínio. Foram poucos os que sobreviveram e conseguiram refugiar-se em suas cidades fortificadas. Todo o exército retornou em paz ao acampamento de Josué em Maceda. E ninguém mais se atreveu a abrir a boca contra os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da gruta e dali trazei-me aqueles 5 reis. Assim fizeram, trazendo-lhe da gruta os 5 reis, o de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmut, o de Laques e o de Eglon. Quando lhe trouxeram os reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos guerreiros que o acompanharam: aproximai-vos e colocai os pés sobre o pescoço destes reis. Eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o pescoço dos reis. Josué disse-lhes então: não tenhais medo, nem vos acovardeis. Sede fortes e corajosos, pois é assim que o Senhor trará todos os inimigos contra os quais ireis guerrear. Depois Josué mandou ferir e matar os 5 reis, pendurando-os em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué deu ordem para que os descessem das árvores. Feito isso, lançaram-nos na gruta, onde estiveram escondidos, e amontoaram na entrada da gruta grandes pedras que lá estão até hoje. Veja bem, nós tocamos aqui na graça de Deus, Deus que age, Deus que faz, Deus que deu a vitória ao povo. O povo foi para a batalha, o povo enfrentou aquele inimigo, mas Deus se levantou em favor daquele povo. O que eu quero dizer com isso? Diante das nossas lutas, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que é devido. E veja bem, algo que fica muito presente também e que ilumina a nossa caminhada: nós não podemos fazer concessão com o mal. Jamais. Josué não fez concessão ao mal. Josué não fez concessão aos reis que estavam escondidos naquela caverna. E a gente tem que estar atento, porque muitas vezes o nosso combate, a nossa luta espiritual, a realidade que nós travamos em relação aos combates da nossa carne, aos 7 demônios ou 7 pecados capitais, nós temos que entender o seguinte: muitas vezes eles se escondem como esses reis se esconderam ali naquela caverna. Nós não podemos nos iludir: já está tudo resolvido. Nós precisamos isolar, discernir
e priorizar. E a partir daí perceber que Deus, ele vai nos dar cada vez mais a percepção dentro do autoconhecimento daquilo que nós devemos combater, daquilo que nós devemos travar contra os pecados, especialmente os capitais, aqueles defeitos que nós trazemos. Eu estou fazendo a leitura espiritual do texto e muitas coisas se escondem realmente. Passa um tempinho e você fala assim, nossa, está resolvido. Aí você vai dando margem para aquela realidade, aí você vê que aquilo volta, né? A própria realidade do combate entre o homem novo e o homem velho, né? Entre a carne e o espírito. A gente recebe, eu costumo dizer isso fazendo só uma imagem, né? Recebe a notícia, olha, o homem velho está morrendo, está nas últimas. Daí a pouco, meu irmão, minha irmã, se a gente bobear, ele é fibrilado, ele volta ali, aplica-se remédio para que ele se fortaleça e ele vai e nos derruba, nos derrota. Não podemos brincar, não podemos fazer concessão, não podemos achar que aquilo que era tão forte em nós, que acabou ficando fraco, a gente agora vai baixar a guarda e vai deixar, vai fazer concessão. De forma alguma. Se a gente fizer assim, a gente vai experimentar a derrota. Nós vemos Josué mandar trazer, né, os reis e mandando com que as autoridades de Israel colocassem os pés sobre o pescoço daqueles reis, para mostrar o quê? A autoridade visível, a autoridade espiritual, a autoridade que se torna ali contemplada por todo o povo. Aquilo ali fortalece a fé do povo. É uma vitória pública que ensina o povo, que forja o caráter daquele povo. Então, Deus permite também que nós vivamos essas vitórias. Deus permite que nós contemplemos respostas da nossa oração exatamente para nos renovar, nos fortalecer, né, para nos colocar cada vez mais cheios de esperança na vitória do Senhor. Nós devemos sim combater, nós devemos sim perseverar, nós devemos sim continuar na luta e sempre atentos aos sinais da vitória para que nós sejamos animados. Veja só, mostrar o fim do mal fortalece os fiéis. Muitas vezes, e aí eu até te aconselho a não ficar assistindo certas notícias, certas realidades, se você ainda não amadureceu na fé, se você ainda não tem consciência de Deus, da vitória de Deus, se você ainda não tem consciência do Deus que trabalha no silêncio, toma cuidado com certas coisas que você vai vendo, que vai minando a sua fé, vai minando a sua esperança, vai gerando um certo desânimo. Por exemplo, muitas pessoas olham para a realidade que o país vive e falam assim, já não tem mais jeito. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem de estados, né, já está tudo dominado. Meu Deus, Deus ainda é Deus. Aquilo que parece estar dominado, Deus muda sentenças. Mas é preciso que exista um povo fiel, um povo que lute, um povo que batalhe, um povo que jejue, um povo que faça vigília, um povo que tenha esperança. Então, cuidado com os ladrões da esperança, cuidado com as palavras que roubam a esperança, cuidado com notícias que roubam a esperança, cuidado com pessoas negativas que sugam de você a esperança que você deveria ter naquele que é o vencedor, no Senhor. Então, aqui, quando nós vemos o mal sendo derrotado e apresentada a derrota dele visivelmente, é uma estratégia para que o povo seja fortalecido, animado, fique cheio de esperança, que Deus combate em favor deles e que a vitória é de Deus, mas também é desse povo que lutou, que não retrocedeu, que não recuou, mas acreditou que Deus estava combatendo com eles e do lado deles. Então, mesmo na vitória, Josué, ele segue a fidelidade a tudo aquilo que Deus determina. E Deus quer isso de mim e de você, que nós sigamos também em total fidelidade ao Senhor. Diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos, diante de todas as lutas que nós vivemos, não façamos concessões, permaneçamos fiéis, vigiemos, lutemos com todas as armas espirituais que nós temos para vencer o mal e tenhamos cada vez mais confiança. Quem luta por nós é o Senhor. Quem batalha em nosso favor é o Senhor. Quem estabelece governo, senhorio sobre a nossa vida é o Senhor. Por isso que eu e você devemos ter olhos
voltados para o Senhor, cheios de esperança. E aí, dessa esperança, vem vigor, vem alegria, vem força, vem disposição para que nós continuemos no nosso combate e não desistamos. Mas veja bem, a esperança é uma virtude que nos coloca com os olhos voltados para o céu, para a eternidade. Então vai valer a pena, ainda que nós percamos algumas batalhas, ainda que nós sejamos perseguidos, humilhados, encarcerados, se precisarmos passar pelo martírio, a esperança nos coloca voltados para a eternidade, a contemplação beatífica de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? Não devemos fazer concessões ao inimigo e ao pecado. Precisamos nos manter resilientes e vigilantes para que não sejamos enganados e vencidos. Meditar e contemplar a autoridade do Senhor e suas vitórias traz para nós esperança, ânimo e alegria. Esse é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Perceba quão importante é nós termos consciência da autoridade de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, das vitórias de Deus no passado, das vitórias de Deus no presente, de coisas que Deus tem feito em nosso favor, para nos mantermos cada vez mais determinados, animados, com os olhos nele. Mas caso o caos esteja estabelecido, olhe para o céu, buscai as coisas do alto, olhe para a vitória definitiva, porque aí vai valer a pena lutar, vai valer a pena se desgastar, vai valer a pena passar por qualquer situação que nós passemos para que a vitória do Senhor se estabeleça na nossa vida e nós cheguemos nessa meta. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que motiva o nosso coração. Os exemplos que a palavra de hoje trouxe para nós, a atitude que o Senhor mesmo fez com que Josué tomasse, a determinação de não fazer concessões com o inimigo, com o mal, tudo aquilo que foi feito diante dos olhos de todo o povo, mostrando a sua autoridade, é para mim e é para os meus irmãos um instrumento, Senhor Deus. É uma chamada de atenção para que nós permaneçamos fiéis. Independente do que esteja acontecendo no exterior, o nosso interior vai se fortalecendo e a esperança vai fazendo com que nós cresçamos ainda mais na determinação, na luta e na certeza de que vai valer sempre a pena. Amém. Meu irmão, minha irmã, vai valer a pena. Não retroceda, avance, continue na luta, busque o Senhor e olhe sempre para o céu, porque lá está a nossa meta. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.